Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Saúde a todos, irmãos, com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o presbítero Reginaldo Silva e convido a vocês para estar meditando na palavra de Deus que está no livro de Juízes, no capítulo 2, a partir do versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após essa se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. Olhamos nesse contexto histórico a chamada de Abraão, Isaac, Jacó. O povo de Israel ficaram 430 anos na terra do Egito. Deus suscita Moisés, liberta o povo. 40 anos. A Bíblia nos diz que eles caminharam no deserto. Uma viagem de 3 meses durou 40 anos. Tudo por causa da falta de fidelidade e murmuração do povo. Deus agora levanta Josué. Este, após a partida de Moisés, tinha uma dura missão: fazer com que o povo de Israel conquistasse a terra prometida. Deus foi com Josué. 30 anos de conquista puderam conquistar parte da terra da promessa. Ainda existia muito a que conquistar. Josué, ele também morre. Diz a Bíblia que toda aquela geração que viram todas as maravilhas que Deus fizera, desde a libertação do Egito até a conquista do povo de Israel da terra da promessa. Olhamos a história de todos os povos que serviram a Deus. Foi o período o qual Deus mais manifestou o seu poder num povo. Deus libertou eles do Egito com 10 pragas tremendas, arrasou o Egito. Depois nós vimos 40 anos no deserto. Deus pôde estar com eles, a nuvem de glória que cobriu o povo durante o dia para proteger do sol. À noite, aquela nuvem transformava numa grande coluna de fogo, aquecia o povo, iluminava o caminho. O maná, diariamente, que era fornecido ao povo, carne e água. Então, se olharmos para a história bíblica, ninguém pôde viver de uma maneira tão estreita com Deus como o povo de Israel neste período. Da libertação à conquista da terra prometida. A Bíblia diz que o povo ia a peleja, Deus estava com eles. Deus mandava vespões, Deus mandava saraiva, Deus estava com aquele povo. Então existia uma intimidade muito grande. Se olhar na Bíblia Sagrada, meu querido irmão, nós podemos ver que foi a maior manifestação divina em toda a humanidade, foi justamente nesse período. Olhava para o céu, lá estava a nuvem. Tabernáculo, a tenda, a arca da aliança. Mas nós observamos nessa palavra, o qual nós lemos, que todo aquele povo que viveram aquela glória, eles foram congregados com seus pais. Deuteronômio capítulo 6, lá está escrito o dever dos pais ensinar aos filhos o caminho do Senhor, a lei, era o dever. Que
Que eu aprendo nessa passagem bíblica de que essa geração tinha conhecimento da letra. Conheciam a lei. Mas nós vemos aqui nessa passagem o qual nós lemos que este povo, essa geração, não conhecia ao Senhor. Esse conhecer significa ter intimidade com Deus. É legal quando você fala de alguém e a pessoa fala assim: eu conheço fulano de tal. Mas como você conhece fulano de tal? Eu sou amigo dele. Sei onde ele mora, sei os seus gostos. Isso é o conhecer, isso é uma intimidade. Diferente de você ouvir falar de alguém e você conhecer a pessoa. A geração que tinha passado, eles conheciam Deus. Josué, Deus falava com Josué, Moisés, Arão, Miriam, Caleb, o qual tem uma fé tão grande como Josué. Eles conheciam Deus, eles conheciam as obras do Senhor. Oh, glória! Mas nós vemos que eles foram congregados com seus pais, partiram para a eternidade. Levantou agora uma geração que não conhecia Deus, nem tão pouca obra que ele fizera a Israel. Vamos aplicar as palavras em nosso contexto. Quantas pessoas que servem a Deus, mas não conhecem a Deus. Servir a Deus é uma coisa, conhecer a Deus é outra. Conhecer a Deus significa, no original, é ter intimidade com Deus. Mas como que vai desenvolver isso? Isso desenvolve através de uma vida de oração, através de uma vida de consagração, de santificação. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verás a Deus. Nesses últimos tempos, lembro quando menino, eu sou pessoa pentecostal, era normal em nossos cultos pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Atos Apóstolos capítulo 2, Atos 9, 10, nós vemos que essa promessa, porque quando o Espírito Santo vem, ele reveste na pessoa esse poder, traz para a pessoa o quê? Uma comunhão maior, uma intimidade. Mas nós temos passado em nosso país, a década de 90, foi a década onde a nação brasileira, ela pôde viver um grande avivamento da Rua Azusa. Lembra da Rua Azusa? Willie Simon. Diz a história que aquele homem orava de joelhos na tribuna. E as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo na igreja. Diz a história que no domingo à tarde, eles foram fazer uma visita na casa do irmão, o qual estava doente. O Espírito de Deus estava derramando de uma maneira tremenda naquele local. E ao chegar lá, a irmã estava acamada. E eles começaram a orar. Oh, glória! E a glória de Deus pôde ser derramada de uma maneira tremenda naquele local. Lá fora estava um menino que foi batizado com o Espírito Santo na hora. A mulher, Deus curou naquele momento quando eles oravam. E ela foi batizada com o Espírito Santo. E falava em 3 línguas. Algo tremendo. Na casa tinha um órgão. A mulher nunca tinha pego órgão na vida. Ela levantou da cama curada, cheia do Espírito Santo. E foi lá, tocou o órgão com maior perfeição.
Isso é a presença do Eterno. Havia uma manifestação tremenda do Espírito Santo, o qual vários jornalistas foram àquele local. E através da Rua Azusa pôde impactar o mundo e chegou esse avivamento no nosso país. Através de Gunnar Wing e o seu companheiro. Nós precisamos de um grande avivamento. Nós temos essa geração que não conhecia Deus e nem as obras que Ele fizera em Israel. Quantas pessoas, meu querido irmão, estão perecendo porque só ouve falar de Deus, mas não conhece a Deus, nem conhece as obras que Ele tem feito. A Bíblia nos diz em Isaías 64, versículo 4, que desde a antiguidade não se ouviu, nem que o seu ouvido percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Eu tenho uma boa notícia para você nesta manhã de sexta-feira, esse dia 23 de junho. Esse Deus, Ele quer manifestar a sua glória na tua vida e também na minha vida. A Bíblia nos diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Como a alva será a tua saída e virá a nós como a chuva, oh glória, como a chuva seródia que rega a terra. Deus está com os seus braços estendidos para poder nos receber. Essa passagem está em Oséias 6:3. É necessário, meu querido irmão, que eu e você possamos a cada dia buscarmos a presença do Senhor. Porque nós vemos que quantas pessoas, embora professam o nome de Deus, mas não conhecem a Deus e nem tampouco as tuas obras. E encerro a mensagem nesta manhã abençoada. Você já ouviu a voz de Deus? Primeira pergunta. A segunda pergunta é esta: você conhece a voz de Deus? Amém, querido? Deus abençoe a tua vida nesta manhã. Encerra essa palavra com essa reflexão da parte de Deus para nossos corações. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia com Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixe um abraço fraterno do seu irmão em Cristo, presbítero Reginaldo Silva. Deus abençoe a todos.